Olá pessoal, Espiritualidade TV, mais um vídeo, certo? Esse vídeo eu não ia postar, foi bem de repente, hoje dia 3 de abril de 2025, pela manhã, eu tive uma projeção astral e eu lembro até dos detalhes dessa projeção, né, gente? Foi muito forte. Os mínimos detalhes eu lembro. É preciso. Não foi fácil, mas lembrando, tá, gente? É preciso saber separar o que é sonho e o que é projeção. Então, eu tive simultaneamente uma projeção e logo após um sonho. Então, foi assim. É preciso estar bem ciente do que é sonho e projeção, saber diferenciar. Bom, gente, essa experiência não foi agradável, certo? Foi uma experiência bem complicada, na verdade. E o que eu vou dizer aqui, algumas pessoas não vão gostar, mas gera muitos questionamentos na espiritualidade e no mundo da magia, né? Hoje eu tive meu primeiro ataque, se eu tive outros, esse acredito que foi o primeiro realmente frente a frente com questão de reptilianos, né? Que não foi fácil para mim, certo? O sonho começa comigo voando através de uma cidade que eu sabia que não estava no Brasil, estava com uma espécie de bata e sentia que estava sendo acompanhado pelo meu como vocês conhecem como anjo da guarda, né, mentor, mas não cheguei a vê-lo, mas senti que estava sendo acompanhado e me fui levado a uma espécie, né, e sobrevoei aquela cidade estava passando por uma enxurrada de chuva, mas era muito cedo e eu estava na cidade chamada Georgetown, tá, gente? Georgetown. Essa cidade não é aqui no Brasil. E eu sabia que eu não estava no Brasil e eu ia para uma clínica, eu era levado para uma clínica. E era tão tal que quando eu cheguei na clínica tinha muitas pessoas que não eram brasileiras, lógico. As pessoas que estavam ali eram muito idosos, maioria idosos, mas e não falavam português. Era complicado para mim falar porque falavam em alemão, sabe? Muitos idosos falavam comigo alemão e eu não compreendia, ou em russo. E a única pessoa que falou comigo foi a atendente, né? Falou assim, o senhor, falou meu nome. O senhor veio hoje aqui fazer um exame de sangue, certo? E esse exame já está marcado, pode subir para o primeiro andar. Eu achei estranho, certo? Porque assim, eu não marquei exame de sangue nenhum, tá, gente? Mas aquela atendente ali é a única que falava português e ela estava ali justamente para me atender, porque só eu que falava ali português, e para as pessoas que chegassem ali que fossem levadas e falassem português. Quando eu subi, no meu conhecimento, certo, eu me transmutei para uma mudança de corpo, certo, que eu mesmo fiz, tá, gente, e de roupagem, mas não vale aqui dizer, mas eu estava aí com a representação de um mago, tá? Eu subi e quem me atendeu foi uma atendente muito bonita até, tá, gente, magra, não era branca, tá, gente, branca, mas era espécie de morena, né? Morena bem clara mesmo e olhos verdes.
cabelos negros, né? Não era aquele liso, mas era aquele ondulado, sabe? O biotipo espanhol, na verdade. E magra, alta. Veio falar comigo, mas eu achei muito estranho, sabe, gente? Aquele ambiente ali. Não me senti bem, tá? Me senti com a pressão em cima de mim. Mas eu já estava ligado no que se tratava, porque eu não pedi exame de sangue nenhum. Estava ciente que as pessoas que estavam naquela clínica, as almas que estavam chegando ali, era para uma espécie de cobaia, certo? Que estava acontecendo, só que as pessoas não se davam conta. Só que eu já estava ciente do que estava acontecendo, porque eles queriam fazer um exame de sangue em mim. E eu disse assim, eu desmascarei, certo, aquela atendente. Desmascarei aquela atendente. E ali, rapidamente, ela mostrou a face dela, certo? Não a face dela exatamente reptiliana. Eu apenas olhei para os olhos dela e vi que ela não era humana. Até porque algo dentro de mim disse, antes disso tudo acontecer, presta atenção nos olhos, Silvio. Presta atenção nos olhos. Certamente era meu mentor. E ali, quando eu desmascarei ela, rapidamente eu vi, certo, atendentes, enfermeiros que ficaram se voltando para mim. Tinha um grupo, certo, de reptilianos e ajudadores, que era um grupo do bem, certo? E tinha algumas pessoas que estavam sendo enganadas. Quando eu desmascarei ela, rapidamente eu invoquei algumas, que não cabe me falar aqui, algumas certas entidades que me ajudaram a combater aquele local. E eu saí daquele local, certo? Pela força daquelas entidades que eu invoquei, que são entidades que não estão na Quimbanda, estão na verdade na Goécia, certo, gente? Então o que eu tô falando aqui na verdade é algo bem obscuro, na verdade, né? Duas forças aí que se combatem, né? Goécia e estava num ambiente totalmente reptiliano, certo? Pesadíssimo. E precisei invocar essas forças mais pesadas para poder sair dali, certo? Não cabe aqui me dizer quais são os seres, né, gente? Que aí já é demais. Mas invoquei certas entidades que são da Goécia e me ajudaram a sair dali pela força de uma legião, né, que lutou contra. Mas não foi fácil, certo? A partir do momento que eu desmascarei ela, rapidamente enfermeiros que são, reptilianos, eles ficaram olhando para mim com aqueles olhos engateados, fascinantes e camaleão verde. E rapidamente tinha um grupo de reptilianos que eles eu me lembro perfeitamente, nitidamente como eles eram, certo? Esse grupo era do bem, era um homem, certo? Reptiliano, mas não era muito humanoide, certo? Ele era aparência afro, certo? Estava ali com um grupo, mas eles estavam ali na verdade como espiões, tá, gente? E ali eu consegui sair junto também com eles. Tinha 2 homens, certo, que eu fiquei alertando sobre eles porque eles eram dos anos 60, 70, por aí, sabe, gente? Com aquele estilo de roupa, franja, calça justa. E eles, não, gente, você fez isso, mas você tem que estar do lado da gente. Eles são da família, eles são pelo direito da família. Eu disse, na verdade você foi enganado, né? Porque eles estavam fazendo uma experiência e o interesse maior, tá, gente? É justamente no sangue A positivo. O meu sangue, gente, é A positivo. Então as pessoas que estavam sendo levadas para aquela clínica eram todas as almas, né? Que encarnadas tinham
o sangue A positivo. Eles não tinham interesse no sangue O negativo. O interesse daqueles reptilianos era no sangue A positivo. O que eu sei até agora, eu não sei o motivo, não sei o interesse por detrás. O que me foi revelado é que eles estão por detrás também dessas coisas que estão acontecendo no mundo a respeito do fascismo, infiltrados, tá, gente? Então, o que eu trago aqui realmente é algo muito sério. Acredita quem quiser, não estou forçando ninguém a nada. Foi uma projeção astral, né? E eu sei quando é projeção astral, porque quando eu volto, eu lembro de todos os detalhes e me arrepio muito. Isso só acontece em projeção comigo astral, né, gente? E assim, foi uma experiência nada agradável, foi uma experiência muito chata, na verdade, de se viver. Não esperava, mas o meu mentor certamente achou que eu estava preparado para passar por essa experiência. Só passa por uma experiência dessa, tá, gente? Pessoas que entendem de magia, certo? Pessoas, não precisa ser expert na magia, mas a partir do momento que você tem contato com a magia, tem contato com seu mentor, tem contato com a entidades também na parte de terreiro, aí vai se abrir no campo. E como eu já vinha dessa linhagem, né, da parte de mentores, trabalhos em hospitais fora a parte de magia, então foi me revelada essa parte, tá, gente? Não sou maior que ninguém, sou como vocês, certo? A diferença é que cada pessoa possui um conhecimento. Eu precisei utilizar certos conhecimentos que eu tenho para poder sair daquele local. A finalidade daqueles reptilianos até agora de adquirir conhecimento do sangue A positivo, eu não sei, gente. Não sei. Eles não queriam O positivo. Eles queriam A positivo. Eles estão infiltrados, né, nessa questão do fascismo no mundo. E no mundo, tá, gente? No Brasil, Estados Unidos em geral. Eu acredito, gente, que tem mais coisas por aí, certo? Mas eu não vou muito me dialogar. Eu acho que eu já cheguei, já falei demais, sabe, gente? Acho que eu já falei demais. Informações aqui muito sérias, né? Que comprometem, porque envolve política, né? E os reptilianos, eles estão envolvidos com política, né? Com todas as riquezas e poder do mundo. E a gente sabe que, e a gente que tem contato com seres de outro mundo, né, na parte espiritual, sabe que existem reptilianos do bem e reptilianos do mal. Assim como tem draconianos do bem e draconianos do mal. Então é complicado, né, gente? Quando a gente entende de espiritualidade, seres de outro mundo. Não estou falando de axé, né, gente? Axé, entidades de terreiro é outra coisa, outra pegada, né? Eu sou sim de axé, mas eu estou falando outra história, outra egrégora, né? Uma egrégora que fala sobre poderes do mundo, e é uma egrégora muito mais séria, porque envolve o futuro da humanidade. Então é complicado, sabe, gente, quando a gente vê esses poderes lutando entre si. Até agora eu não compreendo, certo? Se existe uma rivalidade entre entidades da Goécia e reptilianos, né? Até o momento, o que eu sei, certo, é que eu precisei invocar aqueles seres para poder sair dali. Um ser de luz, certo? Ele não podia chegar naquele local, né? Era muito denso, muito pesado, certo? E um ser de luz não chegaria ali, tá? E mesmo que eu fosse, exemplo, chamar Arcanjo Gabriel, Arcanjo não sei o que, não poderia até resolver, tá, gente? Mas foi do momento ali que eu senti, certo, para invocar. E foi dito e feito, né? Então é uma coisa muito séria.
não sei qual a finalidade deles, certo? Em estudar o sangue A positivo. Acredito que muitas almas ainda vão continuar chegando ali sendo enganadas. Lembrando que, como eles estão fazendo isso, mostra, certo, que eles estão o que você quer dizer? Que eles estão em tempo real? Sim, estou dizendo que eles estão também na parte física humana. Então existe, no caso, laboratórios no mundo com eles, né? Então, isso aí é bem claro. Não precisa você ir para a parte astral para poder ver. Eles existem. Agora eles vão se mostrar a você se você tiver visão espiritual e você estiver preparado para isso. Isso é no mundo todo, tá? Seja Alemanha, Holanda, no Brasil. Mas eu notei que era algo realmente que eles estão fazendo há algum tempo. O propósito, repetindo, não sei até o momento, tá, gente? Ainda vou ver nas questões dos oráculos, na espiritualidade, e vai levar bastante tempo, né, até realmente saber qual o intuito deles em estudar e adquirir o sangue A positivo, né? Sabendo que o sangue deles não são que nem o da gente, né? É um sangue que foi modificado o DNA. Então certamente é um sangue que eles precisam, certo? De alguma substância humana para poder fortificar o sangue deles. É questão de teorias, tá, gente? Não quero enlouquecer ninguém, mas é algo que a gente realmente fica pensando da espiritualidade. Mas deixo com vocês, tá, gente? Vocês que sabem, não vou me aprofundar mais. Acho que eu já me aprofundei demais. Também não quero enlouquecer ninguém com as minhas projeções, tá, gente? Agora é bom para quem mexe com isso estar debaixo de uma cobertura. Que cobertura? Um terreiro, certo? Ou algo do tipo. Porque se a gente que está em terreiro, no caso eu fui atacado dessa forma, imagina você, né, que não está debaixo de uma cobertura, não está debaixo de alguma cobertura espiritual. Então, para mexer com isso, é bom estar realmente, não mexer, né? Porque eu que não mexi em nada. Na verdade, eles que me quiseram me enganar, né? Como eu sei, entendo sobre as coisas, eu desmascarei eles. Mas é aí que eu tô falando, não é bom? As pessoas, no caso você que estiver ouvindo esse áudio, está debaixo de uma cobertura espiritual, que seria mais indicado no momento terreiro, né? Ou quimbanda. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado, tirado algumas dúvidas de algumas pessoas que gostam sobre ver seres de outro mundo, intraterrenos, extraterrestres, né? E casos de UFO, tá bom? E astral e espiritualidade, porque estão interligadas. Até o próximo vídeo.